Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de julho. O Bovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,22%. Ontem apresentou uma grande sombra inferior, hoje apresentou uma grande sombra superior. Dentro do que a gente já tinha conversado, aí, já tinha comentado na última videoanálise, sobre a expectativa menor, principalmente no pregão de hoje, ter um rompimento direto aqui desse topo anterior, ter a mesma inclinação. Falei isso até em cima de PTR4. Então, trabalhando em cima de probabilidade. Pode acontecer já a partir do próximo pregão. Olhando ali para o gráfico de 60 minutos, a gente já vê agora sim um movimento de correção dentro de um movimento forte de alta, traz a possibilidade de fazer algo nesse sentido. Se esse movimento que ganha força para baixo, vai intensificar a chance disso aqui tudo, desde esse pregão, ser tudo uma movimentação de correção, um movimento de baixa, desse movimento de subida. E essa é a característica no momento. No meu modo de ver, estamos dentro de um movimento de baixa. Enquanto não romper aqui esse 52.917, não se caracterizaria de desmontar esse movimento aí de baixa no Ibovespa. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações, mas não foram executadas essas posições. Cheguei até a comentar, botando aqui no gráfico de 10 minutos, a primeira recomendação foi aqui, se superasse a máxima desse candle. Aí ela foi cancelada porque esse aqui veio mais para baixo. Como esse candle ficou grande, era um candle aqui para um stop em torno de 230 pontos, eu optei por aguardar o próximo candle. E quando esse candle estava sendo montado, no finalzinho dele, antes de terminar esse candle, já tinha mandado uma mensagem, um alerta dentro do canal da EV Invest Pro sobre a chance de poder gerar uma compra após o fechamento desse candle. Só que se a gente olhar para o gráfico de 1 minuto, que é a minha expectativa, voltando aqui para o gráfico de 10 minutos, esse candle estava mais ou menos assim, com esse tamanho, que era ter uma compra com um stop menor, ou seja, o stop aqui abaixo dessas mínimas, com um stop menor para tentar pegar o próximo movimento de subida. Essa era a minha expectativa em cima do mini índice no momento, na minha leitura que eu tinha. Então, olhando para o gráfico de 1 minuto, o que aconteceu? Vou voltar aqui no momento aqui do candle, aqui, voltando aqui o gráfico de 1 minuto. Pronto, aqui está o candle. Então já tinha gerado esse candle, já tinha mandado a mensagem e eu estava de olho botando aqui os valores para compra na superação da máxima desse patamar aqui. Só que no último minuto do candle, esse aqui, se olhar aqui embaixo, aqui na escala de tempo, tem aqui 10:29, é justamente o candle que fecha o candle do gráfico de 10 minutos. É um candle simplesmente de 200 pontos no gráfico de 1 minuto, dá uma pancada para cima, 1 minuto antes da abertura até do mercado americano. E aí depois eu fiquei aguardando alguma correção aqui, um alívio, uma movimentação para baixo na abertura americana para buscar uma compra logo na sequência. Um stop aqui, uma entrada um pouco mais abaixo para botar um stop um pouco mais curto aqui em cima dessa posição. Porque se eu botasse o stop pelo gráfico de 10 minutos, seria um stop aqui, pegando o fechamento, seria um stop de mais de 300 pontos. Ou seja, quando a gente vê o gráfico pronto é ótimo, deu certo, seria excelente a entrada. Mas se desse errado, seria um stop muito grande, fugindo de uma gestão de risco que eu costumo levar em cima das minhas posições. Então, depois disso, cheguei a recomendar outra operação, foi cancelada também. Enfim, não executei entrada no mini índice no pregão de hoje. PETR4, vamos lá para Petro. Petro terminou o dia apresentando alta de 0,63%, mas com candle ali que demonstra fraqueza por parte dos compradores, depois de ter ido lá em cima, batido no gap, fechado o gap 9,79, lembrando da resistência aqui por volta de 9,75, não conseguiu fechar acima, cheguei a citar essa resistência aí na videoanálise de ontem, junto com o fechamento aqui na faixa de 9,87, e terminou aqui para baixo. Olhando para o G60 também, fica mais para uma correção aqui, podendo gerar um novo movimento de subida. Também, assim como eu comentei no Ibovespa, segue dentro de uma característica de um movimento de baixa. Se romper essa máxima aqui, já aumenta a chance de anular esse movimento de baixa e, logicamente, romper os 10,05, zona de resistência de número redondo, R$10 até os R$10,05, onde tem esse topo. A perda da mínima de hoje já começa a trazer uma possibilidade de indefinição aqui, principalmente pelo gráfico intraday, que já está com topo mais baixo do que o topo anterior. Na sequência temos aqui para comentar a Vale 5. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 3,11%, ou seja, por mais que tivesse um candle ali de reversão, não cheguei a recomendar a possibilidade de compra nesse ativo, olhando principalmente para a característica de estar dentro de um movimento de baixa, resistências ali anteriores, já tinha citado na última análise esses dois topos aqui anteriores, em conjunto aqui com essa máxima na faixa 3,68, então, enfim, enquanto ela não romper esse 3,68, segue dentro de um movimento de correção, desse movimento de subida,
e dependendo do que ela fizer, ainda pode trazer a possibilidade de compra um pouco mais abaixo, mas nesse momento ficando mais para uma tendência indefinida, olhando para o gráfico semanal. Se a gente fizer uma leitura aqui do gráfico semanal, você teve um movimento forte para baixo, a Vale vai tendo um movimento mais fraco para cima, faltando um pregão para fechar essa semana. E dentro desse desenho aqui, enquanto não gerar muita força aqui para cima desses 3,68, vai ficando mais maduro para iniciar um movimento de baixo pelo gráfico semanal. Ou seja, para reverter a tendência aqui de alta nesse momento, uma tendência de alta mais fraca, visto que não consegue se manter muito tempo acima dos topos anteriores, mas ainda assim uma tendência levemente de alta aqui na Vale 5 pelo gráfico diário. Na sequência temos aqui para falar de ativos que eu cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje. Primeiramente, a ação que eu recomendei compra foi a Ciel3. A Ciel3 recomendei compra. Primeiro eu estava pronto para uma compra se ela superasse a máxima, pronto assim para recomendar uma compra se ela conseguisse superar, olhando a abertura do pregão, se ela conseguir superar os 33,85, dependendo da forma como ela abrisse. Só que ela já abriu lá em cima. Eu já tinha comentado esse ativo, né, no decorrer dessa semana para uma possibilidade de compra, principalmente no rompimento aqui dos R$ 34,25. Só que a forma como ela rompeu ganhou bastante força para cima, a única alternativa que me trouxe aqui a possibilidade de entrada seria, depois do rompimento ali na primeira hora de pregão, que estava acontecendo, se ela recuasse e batesse na região dos 34,26, seria uma possibilidade de compra. Então ainda vou ficar atento nessa possibilidade de entrada. Eu botei aqui os valores R$ 34,26, stop em R$ 33,49, risco de 2,25% e objetivo em R$ 35,80. Então se ela recuar amanhã em cima dessa região dos 34,26, vou avaliar esse recuo para uma possível execução dessa compra, e isso eu vou passar dentro do canal DV Invest Pro. Na Qual3, a Qual3 eu recomendei compra, já tinha comentado essa ação também na última videoanálise. Não recomendei compra imediata na superação dos 18,09. Fiquei aguardando o ativo gerar algum sinal de força, visto que ficou travado aqui no G60. Os últimos candles do G60 estavam bem travados, então haveria chance de só oscilar acima da máxima do dia anterior e ficar travado ainda aqui no decorrer do gráfico de 60 minutos, podendo gerar ainda um topo mais baixo do que esse topo aqui anterior. Então, olhando até mesmo em termos de linha de tendência, fazia algum sentido isso acontecer. Só que como ganhou força aqui nesse candle do G60 fechando aqui em cima, eu recomendei compra quando ela estava recuando aqui na faixa dos R$ 18,20. Essa compra foi executada. Então, recomendação 18,20, stop em 17,53 e objetivo na faixa de 19,54, risco de 3,68%. Ela fechou aí com alta de 2,06%, recuou um pouco no leilão de fechamento, estava acima dos 18,40. Vamos ver então o papel como é que vai se desempenhar a partir do próximo pregão. Mas pelo G60 já montou até uma nova tendência de alta ali de curto prazo, trazendo a chance de curtíssimo prazo, gráfico intraday, trazendo a chance de gerar esse movimento de subida aqui. Principal desafio dessa ação, mais por volta dos R$ 18,80, por volta de 18,85, 18,80, 18,90. Depois disso temos aqui para falar da Brasil Foods, BRFS3. A Brasil Foods é um ativo que a gente está na ponta compradora, fechou com alta de 0,51%. A mínima de hoje já é um ponto de referência de avaliar se perder essa mínima aqui, se continua ou não na operação, mas a expectativa é que continue na possibilidade desse ativo ainda conseguir fechar bem aí a semana, no momento apresentando alta de 4,23%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Obrigado também aí pelo seu like, pelo joinha aí na videoanálise, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Até o próximo pregão.